Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida. Quando você entrar aqui no nosso canal, pegar os nossos vídeos aí, né? Quando você acessar os nossos vídeos, deixe o seu like e inscreva-se. Olha, vou perguntar de fazer de novo. Inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E deixe o seu like aí para que a gente possa continuar fazendo o trabalho e entender que o nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui no município de Itapevi, né? Informando as pessoas, está sendo um trabalho bem visto pela população, um trabalho onde as pessoas estão utilizando, né? Utilizando as informações que temos para que a gente possa informar mais pessoas. Quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, o YouTube entende o quê? Que esse assunto é importante para as pessoas, interessante, e ele começa a mandar para mais pessoas para que essas pessoas acessem. Nós falamos de direito penal, nós falamos de direito civil, nós falamos de direito previdenciário, constitucional. Hoje eu vou falar de direito civil, né? De qual área que eu vou falar de direito civil? De responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, né? Então, nós pensarmos aqui nessa responsabilidade, nós temos que alguns órgãos ou algumas empresas têm as responsabilidades sobre quem? Sobre os seus funcionários, né? Então, essas responsabilidades podem cair dentro do CDC, né? Do Código de Direito do Consumidor também, porque pode ser uma responsabilidade onde a pessoa está consumindo alguma coisa, pode ser comparado por equiparação, né? Então, essa pessoa está ali e pode ser ali por equiparação comparado a um consumidor. Então, a história é o seguinte: Robson está no parque da cidade do município de Itapevi, né? Está fazendo a sua caminhada e lá tem uma empresa que trabalha com zeladoria, né? Então limpa, corta grama, faz isso tudo. E o Robson está passando perto de uma pessoa que está ali, né, cortando grama, né? E por um descuido dessa pessoa, o Robson passa do lado dela e a lâmina da máquina, ele perde o controle, a lâmina da máquina corta lá os dedos do pé de Robson, né? Momento em que começa a dar uma chuva muito forte, né? E o funcionário larga a máquina e corre, né? Foge do local. E ali está Roberto e Marta, né? Que esse entendimento começa a chover muito forte, uma chuva muito forte, igual nós estamos tendo aí dentro desse mês aqui entre janeiro e fevereiro, onde está acontecendo muita coisa ruim, e aí começa a chover muito forte. E Marta e o seu companheiro acabam socorrendo o Robson. Só que Marta e o seu companheiro, eles são idosos, pessoas idosas que estavam fazendo caminhada também. E levam a chuva muito forte. Levam Robson para o hospital, onde Robson lá, né, ele tem o seu tratamento e acaba ali fazendo o que tem que ser feito no hospital, né, seu socorro. Mas Marta e seu companheiro são internados com pneumonia muito forte, são internados e ficam internados lá. E Robson precisa saber, né? Precisa saber o que fazer, né, quando isso acontece. Quem tem responsabilidade sobre esse funcionário, né? Essa pessoa que está ali fazendo o trabalho. Então, nós entendemos o empreendedor é responsável pela reparação civil, né? Quem é responsável por aquele funcionário? O patrão dele, né? O patrão dele é responsável por ele. Não importa se por dolo ou culpa, né? O que aconteceu. Então diz: decorrente de atos praticados por seus empregados. No exercício do quê? No exercício da função. Ele não estava trabalhando? Estava trabalhando. Então ele estava no exercício da função dele. Que lhe competir ou em razão dela, de acordo com o artigo 932, né? 932, do inciso 3º do Código Civil, né? A sociedade empresária responde objetivamente. Ele vai responder subjetivamente? Não, eles têm que responder objetivamente. Ele tem que responder diretamente pelo seu funcionário, em razão da sua função lá ou no desempenho do seu trabalho. Objetivamente, independentemente de dolo ou de culpa, né? Nos termos do artigo independentemente de culpa, né? De culpa. Aí o artigo 933 do Código Civil, né? Ou nós temos aí os termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a vítima pode ser considerada consumidor, né? Por equiparação dos serviços prestados, conforme o artigo 17 do CDC.
Então, quem que responde nesse caso, né? Vai responder por quê? Quem responde é a empresa. A empresa vai responder por ele porque ele estava no exercício da sua função lá, ou em razão dela, né? E é independente de quê? Independente de culpa, né? Independente de ser lá o quê, né? Nós temos aí uma imperícia, imprudência ou negligência, né? Independente de culpa. É isso que nós entendemos por culpa, né? Aí você vai falar assim, mas tem alguma coisa que ele pode fazer? Olha, e se o casal de idosos lá, né, falecer? Se o casal de idosos falecer, meu Deus, se o casal de idosos falecer, eu só vou ter aquelas testemunhas, que no parque só tinha aquelas pessoas. Eu só tenho aquelas testemunhas se eles falecerem. Desculpa. O que eu vou fazer? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir, né, essa antecipação aí de provas. Então, diz assim, o artigo 381, inciso 2º do CPC, prevê a admissibilidade da produção antecipada de quê? De provas, quando houver fundada receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Portanto, considerando o risco iminente de óbito das duas únicas testemunhas do episódio, José poderá valer-se da produção antecipada de provas. Então eu posso, né, através de quem? Através do advogado, né, dentro do processo, falar, olha, excelência, né, tem um perigo iminente, né, de perdermos as únicas provas que nós temos. São pessoas que vão ali, né, relatar o que houve, né? De fato, são provas cabais do processo, são provas que vão elucidar, né, o entendimento do juiz. Então eu posso fazer o quê? Produção antecipada de provas. Por quê? Porque tem um risco iminente de perder aquelas provas, né? E aí o que o advogado faz? Ele faz esse pedido antecipado. E aí, quem é responsável pelo fato? Quem é responsável pelo fato é a empresa, né? Diretamente, objetivamente, né? Independente de culpa, né? Independente de culpa, ela é responsável por aquele funcionário que está ali trabalhando, prestando serviço. Seria diferente, né? Se fosse de uma pessoa comum, seria diferente. E aí a empresa não seria responsável, porque se não é funcionário dela, não é responsável. A mesma coisa nós temos o entendimento de um funcionário na rodovia está trabalhando, né? E por culpa dele, né? Por culpa, ou dolo, ou culpa lá, por dolo ele responde sozinho, mas por culpa ele acaba amassando um carro de uma pessoa. Aí responde quem, né? Vai responder a empresa que diretamente trabalha com ele, e se ela é uma empresa que ganhou uma licitação e está trabalhando, né, por essa licitação por Estado, responde ela diretamente e o Estado junto com ela, né? Nós não podemos entrar com uma ação contra a empresa apenas uma e após isso o Estado também tem que responder. São responsabilidades objetivas do fato, né? Então aqui nesse caso aqui que eu contei, só para a gente ter um entendimento, responde a empresa responsável pelo dano ali causado, né? E aí, por equiparação, nós vamos para o CDC, porque ele estava fazendo uso do parque, né? Então, ele pode ser comparado, por equiparação, comparado a um consumidor. Estava consumindo um serviço ali, por isso que entra por equiparação. No caso dos idosos que podem falecer e nós perdemos essas provas, nós temos aí a produção antecipada de provas, que está no artigo 381, inciso 1º do CDC. E essa é a melhor resposta em que nós temos aí dentro desse contexto de questões, né? De questões. Eu sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida. Entre lá, deixe o seu like. A hora que você for assistir, você já deixa o seu like, inscreva-se. Nós estamos com 470 pessoas, mais ou menos, aí já inscritas no nosso canal. Nosso canal tem 4 anos de vida, está começando, é uma criança. Nós estamos trabalhando aí para que nós possamos alavancar ele. Falamos de várias formas de direito, vários tipos de direito e vamos estudando. O bom é, quando você vai falar desse direito, você tem que estudar ele, né? Você tem que estudar ele. E isso, né, eu acabo aprendendo mais do que as pessoas que estão aí do outro lado. Qualquer dúvida, entre no nosso canal, deixe aí, né, deixe os seus recados, né? Deixe as suas perguntas para que nós possamos responder, e eu costumo responder todas. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.